Boa noite. Que essas bênçãos, a paz de Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Essa lição do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo fala que a nossa irmã acabou de ler para a gente. É uma passagem que está em Mateus e ele fala fazer o bem sem ostentação. Primeiro ele começa falando para a gente e Jesus afirmando aqui para a gente nessa passagem que quando nós fazemos a caridade desinteressadamente, nós seremos recompensados. Isso Jesus falando para a gente, que cada vez que nós fizermos algo desinteressado, nós seremos recompensados. E depois ele fala também aqui, que também quando a gente faz pensando numa retribuição, aqui no planeta nós também já recebemos a recompensa aqui, não mais teremos a recompensa na vida futura, no plano espiritual. E aqui tem uma passagem muito interessante que ele coloca assim para a gente. Primeiro eu gostaria, antes de ler, colocar isso para vocês, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê. Essa tradução ela fala não saiba o que dê a mão direita. E as mãos, elas estão em contato aqui o dia todo, praticamente o tempo todo nós estamos movimentando e uma mão está próximo da outra. Então Jesus chama a atenção mais uma vez para a gente o cuidado. Olha esse cuidado, né? Essa mão aqui vai entregar alguma coisa, a outra tem que estar escondida. Aí temos exemplos vários de pessoas que fazem isso com muita facilidade e também temos pessoas que fazem o contrário também com muita facilidade. Mas aqui ele coloca esse comentário aqui dos Espíritos, para mim ele é fantástico. Eu vou pedir permissão para ler esse parágrafo, porque ele diz assim: em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à vida futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Esse parágrafo, para mim, assim, é algo fantástico, a gente parar para ficar conversando, discutindo, para a gente tentar entender o que ele está dizendo nessa passagem aqui. Que ele fala que nós temos que ficar acima da humanidade. Se a gente não parar para prestar atenção, será que Jesus está dizendo para a gente, será que os Espíritos aqui estão comentando, dizem assim, nós temos que ser superiores uns aos outros? Porque ele está falando aqui, que nós temos que sair do vulgo, sair do vulgar, daquela mesmice que geralmente fazemos no nosso dia a dia, para a gente ficar acima. Então esse exemplo da mão, esconder uma mão e dar com a outra sem que a outra saiba, e a gente realmente aprender a fazer essa caridade, nos colocarmos acima, observando a vida futura. Mas quando nós estamos aqui na Terra, é difícil. Não é difícil? A gente pensa assim, é como quando a gente está numa sala mediúnica e conversando com o espírito, as pessoas, a gente pensar assim, a gente consegue doutrinar espírito. Na verdade, esse negócio de doutrinador é tudo balela, gente. Aí quem está chegando aqui agora, que já escutou esse negócio, vai dizer, agora ficou doido, né? Como é que pode? Está dizendo que doutrina ou não doutrina? Não doutrina nada. A pessoa que vem aqui, uma pessoa que vem estudar, que vem trabalhar, que vai para uma sala mediúnica, ele vai fazer conversar com os espíritos para tentar, eu chamaria isso de um facilitador, para tentar, eu digo para as pessoas aqui que é tentar tirá-lo da zona de conforto. É o mesmo quando você pega um irmão desse desencarnado e ele ainda tem problema com vícios, com alcoolismo. Chega qualquer um de nós para uma pessoa que tem problema com alcoolismo e tenta convencer essa pessoa. Nós vamos conseguir na primeira vez que a gente chega para conversar com essa pessoa? Não consegue. Aquilo está arraigado,
como o espírito, só porque não está no corpo, ele... você conversou muito bonito aqui comigo durante esse tempo todo, 2 ou 3 minutos que nós conversamos, agora eu deixei esse vício. A coisa não funciona assim, né? A coisa, nós somos espíritos seculares. Todos nós aqui já tivemos outras experiências aqui nesse planeta. E nós temos um histórico de vida. Nós temos os nossos vícios, as nossas dificuldades de tempos anteriores. Não quer dizer que nós não possamos mudar, que é o chamamento que ele está fazendo aqui para a gente. Esse chamamento de tentar olhar por cima da humanidade, não com orgulho e com vaidade, mas tentar sair do que ele chama aqui dessa mesmice, do vulgar, para ser diferente. E isso, quando a gente começa a fazer, chama a atenção das pessoas. E no início a gente pensa que é negativo. Eu não sei se todos aqui fazem o evangelho no lar, mas os que não fazem, experimentem fazer. Marque o dia e o horário. E como faz o evangelho no lar? Se você não tem o evangelho, abra um capítulo da Bíblia, do Novo Testamento, leia em voz alta, comente. Estou sozinho. Comente sozinho em voz alta, mas marca o dia. Quer dizer, então tem que ter um dia e horário, senão... Claro que a coisa também não funciona assim. Jesus não marcava nada, nem dia, nem horário, para fazer as suas pregações, para atender as pessoas que estavam com dificuldades. Então, por que então que nós temos que ter esse dia? Porque nós precisamos ainda criar disciplina. Nós somos muito indisciplinados ainda com relação aos nossos compromissos com a parte espiritual. Então, quando nós marcamos ali, vou fazer quinta-feira, 8 horas da noite, que eu não tenho outros compromissos. Quinta-feira é melhor, né? Pra gente que não tem o futebol da quarta, então a gente vai fazer na quinta. Então a gente marca lá 8 horas da noite, na quinta-feira, e a gente realmente coloca um despertador ali para a gente ter aquela atenção. E aí vocês vão começar a observar como é difícil no início. Os vizinhos vão tocar a campainha, um parente vai ligar, o seu telefone vai tocar nas primeiras vezes ali, parece que o pessoal vai adivinhar que está conversando no evangelho, o seu telefone vai tocar. Vai chegar mensagem, aí quando você começa a chegar aquelas mensagens ruins no seu telefone, no início vai ser sempre assim, porque você está saindo da mesmice do dia a dia, você está começando a encontrar uma outra vibração, e aí você começa também a encontrar uma proteção maior para o seu ambiente, para o seu lar. E quando você faz isso, os irmãos que não gostam das coisas organizadas, os nossos irmãos desencarnados, eles também começam a perturbar mais. Então não vou fazer o evangelho, que eles vão perturbar mais, mas a partir do momento que você começa a fazer e vai criando disciplina, a sua casa vai... Se você perguntar isso para uma médium que consegue... Um médium que consiga observar um lar assim, André Luiz é fantástico para descrever isso. O seu lar, ele vai criando como que fosse mesmo uma redoma ali, uma energia em volta do seu lar, que esse tipo de espírito não mais serão permitidos adentrar as nossas casas quando nós criamos disciplina nesses aspectos. Então ele fala aqui para a gente assim, sexta-feira nós temos um trabalho aqui na casa, e aí um irmão se comunicou e ele disse assim para a gente que qual de nós aqui na sala, ali no grupo, era capaz de, quando a gente vê um irmão caído ali numa calçada, no meio da rua, qual de nós chega ali e tenta socorrer aquele irmão, faz algo por ele? Então assim, como nós ainda estamos distantes, quando nós fazemos o Pai Nosso, que foi quando os apóstolos chegaram ali para Jesus, sabia que Jesus tinha aquela disciplina, o hábito de fazer as suas meditações, as suas orações, e Jesus fazia isso constantemente, e era Jesus, hein? Provavelmente aqui no planeta ele nem precisasse disso, mas para dar o exemplo, ele se recolhia, e todas as passagens de Jesus nós vamos observar isso. Jesus vinha, fazia o trabalho dele, fazia suas pregações, fazia suas curas e se recolhia. Se recolhia na montanha, se recolhia ali no mar da Galileia, dentro de um barco daquele, só ele ou só 2 ou 3 dos seus seguidores, mas ele vinha, trabalhava e se recolhia. E muitas vezes nós esquecemos de fazer isso no nosso dia a dia. Então, começar a criar também essa conexão com o espiritual. E aí o Espírito dizendo isso para a gente, nós muitas vezes não temos condições ou não lembramos, passamos no dia a dia, na nossa correria, nas calçadas, encontramos irmãos assim caídos e é indiferente para nós, é indiferente.
Eu não estou generalizando. Cada um tem uma ação quando a gente enxerga esse tipo de situação. Então é muito fácil, quando a gente fala de caridade, quando a gente fala que uma mão não precisa saber, muito fácil a gente dar. Quando a gente fala de esmola, quando fala de dar dinheiro. No começo aqui, bem no início da pandemia, o grupo da sopa me convidou para que fosse ajudados aí a fazer uma entrega das sopas. E nós chegamos ali na rodoviária, tinha bastante gente ali, tinha até um grupo de venezuelanos, não sei se quem passa por ali, tinha várias barracas e um grupo grande ali. E aí nós chegamos um dia, e nós não estamos aqui também para fazer crítica para ninguém, só estamos falando aqui sobre não saiba a mão esquerda o que dê a direita. E aí os cuidados que nós pedimos para o nosso grupo também. Por quê? Porque as pessoas estavam ali entregando algumas marmitas, e aí nós falamos, bom, aqui o pessoal já está recebendo, mas como a gente já tinha descido e tinha visto o grupo, o pessoal entregava a marmita, e aí 3 ou 4 do grupo corria, agora deixa eu tirar a foto. Aí era a selfie, eram as fotos todas. Isso é fantástico, né, gente? Será que nós pedimos licença para aquelas pessoas, para que elas fossem fotografadas? Será que nós entendemos que aquelas pessoas não querem ser fotografadas, principalmente que são seres humanos e que muitos deles, na maioria dos... Oi? E muitos formados. Eu ia falar exatamente isso. Muitos formados. Eu conheci um grupo na Asa Norte, ela está dizendo aqui que muitos formados. Intelectual, muito moralmente, falar, caiu ali, não tem moral. Tem sim, muitos moralmente. Nós não podemos avaliar a dor que aquelas pessoas passaram em nenhum aspecto para elas chegarem naquela condição que elas chegaram ali. Eu sei que tinha um grupo ali na Asa Norte, tem uma colega ali que nós fomos vizinhos de trabalho, lá na Asa Norte durante o período, e ali tinha um grupo, 6, 8 pessoas que viviam na rua. Já pessoas acima de 40 anos. E um dessas pessoas, um senhor, ele tinha vindo da Bahia, teve um problema conjugal, aí foi transferido, pediu transferência aqui para Brasília, trabalhava num banco, um banco grande aqui do Brasil, não o Banco do Brasil, mas um banco grande aqui, era gerente de uma agência no setor comercial sul, e ele não aguentou a pressão do término do seu casamento, e ele perdeu o emprego, foi até parar na rua. Então era uma pessoa intelectualizada, perdeu o emprego, perdeu tudo, morreu lá na rua, na Asa Norte. Então assim, e a gente vê situações assim. Então, só para dizer, não é um objeto que está ali jogado, né? Mas o que eu posso fazer? Pelo menos a gente passar a respeitar que ali existe um ser humano, é o primeiro passo. Segundo passo, nós podemos fazer uma oração sempre que a gente vê esse tipo de situação. Que geralmente também nem isso a gente lembra, né? Eu estou falando por mim, viu, gente? Que é difícil esse exercício. Então, que a gente possa, pelo menos, fazer uma oração para aquelas pessoas. Que são irmãos, são pessoas como nós, e como nós íamos dizendo aqui. Quando Jesus, os apóstolos pedem que o mestre ensine, que eles façam ali as suas orações. E aí, qual é a oração que ele ensina? O Pai Nosso. E como é que começa o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu. Se nós somos cristãos, se nós acreditamos em Jesus, logo, nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Apenas estamos em momentos diferentes, em famílias consanguíneas diferentes. Nós falamos aqui no nosso último encontro em relação à consanguinidade, que não é o sangue que faz que realmente a gente seja uma família de verdade. Nós temos pessoas fora do sangue, que muitas vezes é muito mais família do que aquelas pessoas que nascem dentro na família, né, de sangue. Então, nós temos todos essas fatos, né, nas nossas vidas. E essa passagem, então, ela me chama muita atenção, porque ele fala assim pra gente, né, vou repetir para vocês, olha só que coisa, como é bacana isso, né? Mistério se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura, ou seja, né? O que nós estamos fazendo olhando para o futuro? Se nós, como espíritas ou como espiritualistas, que todo espiritualista acredita em algo após a morte do corpo físico, o que nós estamos fazendo realmente para que a gente possa ingressar nessa vida?
E o que nós esperamos encontrar nessa outra vida? Com as nossas atitudes atuais. Então ele nos chama a atenção para isso. Colocar-se acima da humanidade, né? Como nós falamos, colocar acima no sentido de estar bem conosco e praticando a caridade. Para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus, ou seja, né, o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes, ou seja, esperar reconhecimento. Quando eu faço algo de bom para alguém, quando eu faço uma doação significativa ou não, uma doação é sempre uma doação, mas quando eu quero que alguém saiba, eu estou buscando o reconhecimento, eu estou buscando a recompensa aqui mesmo no planeta. E ele diz para a gente, você já encontrou a sua recompensa. A recompensa futura de Deus é quando nós não deixamos que outras pessoas saibam. E aí a nossa irmã outro dia perguntou para a gente num dos nossos estudos, né? Fred, mas, nem sei se foi para mim, mas eu tenho mania de dizer que foi o Fred, né? Mas ela fez uma pergunta, né, Nildo? E aí ela disse assim, então quer dizer que eu não posso dizer para os meus familiares, e é um grupo de estudo muito bacana, a gente tem liberdade de estar conversando assim. E aí ela perguntando assim, né? Quer dizer, então eu não posso dizer para os meus familiares, dizer o que eu faço no Lar dos Velhinhos, o que eu faço na sopa, o que eu faço lá no centro. Não, não é isso que ele está dizendo aqui. Não é isso. Nós temos sim que divulgar os trabalhos do Cristo, principalmente nas nossas famílias. E qual a melhor forma de divulgar o trabalho? Exemplo, eu posso chegar para uma pessoa, para um irmão meu, para um pai, para a mãe, seja lá o que for, e eu posso ficar com eles ali anos, décadas, convencendo eles em ser espírita ou ter uma religião e fazer o bem, e isso talvez não mude nada na cabeça deles. Como não mudava nada na minha há um tempo atrás. Até que você vê exemplos. Quando você começa a ver, pelo exemplo é diferente. Tem uma fala supostamente de André Luiz que diz, alguém diz que é da época do Império Romano, mas nas obras de André Luiz tem essa frase que ele diz, as palavras convencem e os exemplos arrastam. Ou seja, quando nós estamos trabalhando no bem, aí como nós falamos do Evangelho, o Evangelho no lar, quando nós começamos a fazer, é difícil você começar o Evangelho no lar, mas quando você cria disciplina, aí você começa a dar exemplo. Aí as pessoas começam a entender isso. No começo pode ter certeza que é difícil para que as pessoas, principalmente, que não são espíritas, que elas entendam isso. Vai ser difícil para os nossos familiares, para os amigos, que eu tenho um dia na semana e um horário para fazer o Evangelho no lar, quando essas pessoas tinham outras atividades que eles acham mais interessantes do que aquilo. Reage, reage também. É muito interessante isso. Então a gente tem tudo isso, né? E uma outra passagem que todos já ouviram com certeza, que é muito marcante no Evangelho de Jesus, que fala do óbolo da viúva. Quando Jesus estava ali de frente de uma das sinagogas. Sinagogas eram os templos judaicos, e são até hoje, os templos judaicos. Jesus estava ali com o seu grupo, com os seus seguidores, observando. E ele estava sempre ensinando, todas as atitudes, todos os passos de Jesus, ele estava sempre dando exemplo para a gente. Num desses momentos, ele está ali com um grupo, e uma viúva chega e pega 2 moedinhas, segundo o Evangelho, de 10 centavos, do dinheiro da época ali, coloca aquelas moedinhas bem quietinhas assim, solta, passa e vai embora. Aí Jesus diz assim, em verdade vos digo que aquela viúva deu mais do que todos que passaram por ali. E por que eles sabiam disso? Gasofilaço era um objeto, de preferência de metal, que tinha uma boca larga, e depois você jogava as suas moedas, não existia dinheiro de papel, você colocava suas moedas ali, essa moeda passava naquela boca larga e ela saía fazendo barulho naquele metal. Então os ricos passavam com a mão cheia e jogavam forte aquilo, fazia aquele barulho do metal com metal, aí tu, nossa, aquele ali deu muito. E a viúva chega, coloca as moedinhas e sai. Aí Jesus diz, em verdade vos digo que aquela senhora ali deu mais do que os outros. Por que ela deu mais do que os outros?
porque ela deu do que fazia falta, e depois ele complementa, do que fazia falta no seu orçamento. Do que, na verdade, fazia, era o que ela tinha no bolso, ela ofereceu, porque eles estavam oferecendo ali a Deus. Eles estavam colocando aquelas moedas ali na intenção, no templo, os seguidores vão ali e colocam para fazer o bem. Acreditam, né, que todas as religiões, elas tenham esse aspecto. Então, quando nós contribuímos, nós estamos contribuindo com a obra do Cristo. Pô, até bom lembrar isso, porque a gente pensa assim, no centro espírita, quando nós chegamos a pensar assim, por que nós temos que pagar alguma coisa no centro espírita? Nós temos que pagar? Aí a gente pensa assim, Kardec fala, tem uma obra fantástica de Allan Kardec, que se chama Viagem Espírita 1862. É quando ele lança o livro dos Espíritos, vê como está em Paris, e depois ele começa a viajar pelo interior para ver a repercussão desse trabalho. E aí ele começa a discutir nos centros, se tem ou não que as pessoas contribuírem. E aí as pessoas que estavam no interior diziam, não, mas a doutrina espírita, nós estamos falando não é de caridade, não tem que fazer caridade, mas quem vai pagar a luz? E olha que naquele tempo nem existia energia elétrica, era no querosene. Quem vai pagar a luz? Quem vai pagar a água que vocês usam? Quem é que vai pagar a pessoa que limpa? Então, se a gente não tiver alguém fazendo isso, alguém está bancando. Nós temos aqui a sorte de estar numa casa, num prédio, que é patrimônio do Centro Espírita Sebastião Marte. Mas nós temos outras casas em Brasília, aqui no Núcleo Bandeirante, nós temos outras casas que pagam aluguel. E a gente sabe que aluguel não é barato quando você tem que pegar um salão grande, um espaço maior. Então nós temos casas aqui mesmo no Núcleo Bandeirante que pagam aluguel. E como essas pessoas conseguem pagar? Se não houver contribuição. Mas precisa a gente chegar lá, eu estou contribuindo com tanto, eu posso fazer isso de uma forma tranquila, sem que uma mão não sabe o que a outra está fazendo. Não é verdade? E a outra, aqui no outro aqui, ele coloca assim para a gente. Quantos há que só dão na esperança de que o recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou, os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do orgulho. Então, além da gente fazer, ainda temos que responder pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade, quando a gente faz dessa maneira. E aqui, muitas vezes, tem um cientista, provavelmente muitos de vocês já leram sobre, chama Maslow, que ele criou uma pirâmide falando das nossas necessidades. E muitas vezes nós chegamos nos locais para achamos que estamos fazendo caridade, é sempre louvável, né? Quando nós saímos de casa para fazer algo com um pensamento positivo. Mas ele fala na pirâmide dele, qual é a primeira necessidade do ser humano? A primeira necessidade nossa, comida. Então, eu posso ficar nu, posso ter outras faltas, posso não ter roupa para usar, que eu vou continuar vivendo. Mas a minha primeira, eu posso não ter uma casa, posso morar no meio da floresta, posso morar na rua, mas a comida não tem jeito. O alimento material eu ainda necessito, é a minha primeira necessidade. É onde todos nós vamos buscar a primeira coisa. Então ele fala, essa é a primeira necessidade. Então assim, a gente vê situações e exemplos, convivendo assim numa casa como essa. Vou dar mais uma história para vocês. Eu estou encerrando, viu, diretor? Está conferindo o relógio? Já vou parar. Certa vez, nós sempre fazemos uma festa junina aqui no Lar dos Velhinhos Maria Madalena, e a gente saía com um grupo do centro, da mocidade, para arrecadar, saía batendo de porta em porta, pedindo para as pessoas com a lista ali para contribuir com o material de festa junina.
E aqui no Guará tinha um espaço onde o governo distribuía cesta básica, ou alguém, não sei, alguém distribuía cesta básica aqui naquele setor de oficina do Guará. E a gente estava passando por ali, certa vez, num carro da instituição, e aí vinha uma senhora com a cesta básica, e aí ela tirou ali da cesta básica, morava naqueles barraquinhos de madeira que tem ali perto da estação, era aquilo que ela tinha para passar o mês, e aí ela foi lá e falou, olha gente, eu quero contribuir. Aí pegou, tinha 2 latas de óleo na cesta, ela foi, pegou uma e colocou dentro do carro. Então, são situações que a gente vai avaliar assim, eis o óbolo da viúva. Você vê uma pessoa ali com tamanha dificuldade, que foi buscar um alimento que ela recebeu de graça, porque ela não tinha como comprar, e aquilo era a cesta dela passar o mês, e ela pega uma parte daquela cesta para contribuir com a instituição. Então isso para a gente assim é fantástico, né? Bom, gostaria de dizer para vocês que fazer caridade é muito bom. A gente precisa aprender, não é? Cada dia mais a gente aprender com essas lições do Evangelho. Quando a gente está aqui na frente, precisa... A pessoa está lá falando e acha que sabe. Não, a gente não sabe. Não sabe. A gente aprende um pouquinho com exemplo. Cada dia que nós encontramos as pessoas aqui na casa, nós poderíamos citar pessoas aqui dentro, nesse salão, que a gente sabe, muitas vezes a gente passa dificuldade material e essas pessoas elas vêm, contribuem como podem. São pessoas assim que estão não só com palavras, mas como exemplo, nos ensinando todos os dias. E isso para a gente é que vale a pena cada vez mais tentar compreender um pouquinho do que é a doutrina espírita, tentar um pouquinho entender o que é essa obra de Jesus, para que a gente possa cada vez mais ficar acima dessa humanidade, como ele nos convida aqui, buscando ser diferente, mas esse diferente na humildade, nos nossos atos, nos nossos exemplos em cada dia. Nós agradecemos a paciência de vocês e temos um convite. O DIGE, que é o Departamento de Infância e Juventude aqui da casa, vai estar realizando aqui amanhã, 8h30, um seminário de passe. Quem quiser participar, não precisa fazer inscrição, é só chegar aqui 8h30, vai ter um cafezinho aí na porta com um biscoitinho de água e sal aí. E temos uma pessoa da Comunhão da Asa Sul, o Rócio, ele trabalha aqui com a gente já há mais de 10 anos, que o Rócio é o responsável pelo trabalho de passe com as crianças e os jovens. Então, todo sábado aqui, antes do trabalho do passe, do encontro dos jovens e das crianças, ele faz o passe em todas essas crianças, em todos os jovens, em todos os professores, tem outro nome, não é professor não, mas os facilitadores aí dos grupos com as crianças, e o Ross faz esse trabalho, ele sai lá do plano, vem aqui todo sábado para fazer esse trabalho, com muito amor, com muito carinho para a gente, e se colocou à disposição para estar aqui amanhã também, de 8h30 até meio-dia. Então todos vocês estão convidados. Pensar, estou chegando na doutrina agora, mas eu não sei o que é passe. Nós não estamos fazendo um curso completo de passe. Amanhã nós vamos estar fazendo um seminário para que a gente tenha uma noção e saber o que nós podemos e o que nós não podemos fazer com essas energias que foram dadas, doadas por Deus, para que a gente possa estar aí trabalhando. Tá bom? Muito obrigado e muita paz.